E pelos próximos minutos, você que trabalha com avicultura vai ter as informações. E eu começo destacando as exportações de carne de frango até a terceira semana do mês de fevereiro, ou 10 dias úteis, ou primeira quinzena do mês de fevereiro, que de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o resultado tanto do volume quanto do preço médio e da receita vem sendo de queda. Foi de queda, então, até a terceira semana em comparação com fevereiro de 2017. E para entender os motivos do que acontece nesse mercado, nós vamos conversar, então, no Bom Dia Entrevista com o analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias. Então, para comentar o resultado das exportações e também até a cota do frango salgado da União Europeia, ao que então já estamos com o João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Seja muito bem-vindo. Vamos comentar esses números, o que eles representam aqui para a economia, para o agronegócio nesse momento. A exportação é uma válvula de escape para o excedente de carne de frango do mercado. O país está recém começando a recuperar o mercado interno. E as exportações sofreram muito o ano passado em função da questão daquela operação carne fraca. Os caras atiraram no boi e acertaram o frango. E com isso criou uma série de problemas para os frigoríficos. Alguns foram embargados, outros... Hoje, quando chega um container na União Europeia, é feita a análise container por container, isso encarece, isso atrasa, isso demora. Então, o absurdo é esse, o setor de frango acabou sendo mais prejudicado que os demais setores em função dessas confusões, dessas besteiras que fizeram no passado. Ainda reflete até agora. Agora começa a haver uma pequena melhora, nas exportações, já agora em fevereiro, na exportação diária, já foi bem maior que as exportações desse fevereiro desse ano, porém, menores que a de fevereiro do ano passado. Porque no ano passado foi até abril, ia muito bem o setor ia crescendo, como cresceu nos últimos anos. E em 2016, você beneficiou da questão do problema, que o Brasil é o único país do mundo que não teve nenhum problema sanitário grave na avicultura. Os maiores produtores, como a China, como os Estados Unidos, tiveram problema de gripe aviária. A hora que acontece gripe aviária, bloqueia para os estados, ou mesmo até para o país, a exportação de carne de frango. Na China, você tem muita criação pequena, doméstica, pequena, e isso é difícil de controlar quando dá um surto de gripe aviária, porque a gripe aviária não pega só o frango, pega o ser humano e é difícil de controlar. Então, o que aconteceu? A China começou a diminuir um pouco essa produção e importar mais frango. Então, o Brasil se beneficiou disso, já que o outro grande concorrente nosso, que são os Estados Unidos, tinha um problema de gripe aviária e algumas regiões foram embargadas, especialmente a região do meio oeste americano, Iowa, Illinois, aquela região onde que deu foco. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Se aloja cada vez menos pintos, ou seja, que no Brasil chegou a alojar 590 milhões de pintos por mês, está próximo de 500 milhões. Por quê? Porque a cadeia do frango é uma cadeia que trabalha muito organizada. Se o frigorífico está vendo, não está conseguindo colocar a carne produzida, o que ele faz? Já começa lá para o incubador, para o pessoal que faz a incubação, produz o pinto. Fala, diminui a incubação de ovos férteis, porque vai haver uma queda de demanda de pinto. A hora que você aloja menos pinto, você tem 42 dias depois, em média, você tem proporcional uma queda na produção de carne. E aí o mercado volta a se ajustar. Ele consegue dar essa regulada. Consegue, né? Porque o ciclo é muito curto, né? 42 dias entre o pinto chegar na granja e sair para o frigorífico. A incubatória é 21 dias que fica no incubatório. Então você tem um ciclo muito rápido e é um ciclo, é uma cadeia organizada. Eles trabalham sempre juntos, toda a cadeia trabalha unida, né? Porque ela não pode deixar que haja uma oferta excessiva que derruba o preço e aí todo mundo sai perdendo. Porque 2017 foi o ano de curar a ressaca dos preços em função do custo do milho que judiou muito em 2016. O pessoal chegou a perder 25, 30 centavos por frango entregue. Nós estamos falando em 25 mil frangos, passa a ser um valor razoável, 7, 8 mil reais
por lote de frango. Por quê? Porque o milho é 50% do custo de produção do frango. Então, o que acontece? A hora que o milho disparou de preço, o custo do frango subiu. Nesse momento, apesar de toda essa crise, o milho ainda não tá com preço estável. Não subiu muito e você tem um estoque de passagem de milho muito alto, 19 milhões de toneladas. Então, o que acontece? Mesmo assim, o custo de produção está chegando perto de 2,40 e o preço pago 2,50. Então, 10 centavos por lucro, não é lucro líquido, lucro bruto. Aí acaba não dando certo. Então, hoje o pessoal tem que fazer o quê? Tentar recuperar mais as exportações, como está recuperando, ainda que não é de forma total, mas pelo menos já começa a ver os sinais de melhora. E também regular a oferta de carne no mercado interno, para que o mercado haja uma recuperação e esse 2,50 vá para 2,70, 2,60, sei lá, melhorar um pouco mais a margem que está muito apertada. Então, dá passar os olhos pelo resultado divulgado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, começando com o volume na tela do seu televisor, para que a gente possa observar melhor como vem sendo. Aí, fevereiro de 2017, 16.700 toneladas, para fevereiro de 2018, caiu um pouco, uma queda de 3,1%, 16.200 toneladas. A compensação é melhor do que os 13,9, 13.900 toneladas dias que foram exportadas em janeiro. Em janeiro. Agora, o mês anterior. Então, já houve uma recuperação de quase 30%. Ótimo, isso é bom. Tomara que continue assim. E tomara que ninguém faça essa quinta coluna que tem no Brasil, que trabalha contra o Brasil, não faça nenhuma besteira. É verdade. Agora, vamos passar para o próximo fundamento também, para que você possa observar. Passeamos pelo volume e agora é a vez da receita. A receita no ano passado, em fevereiro, 27 milhões e 900 mil dólares e agora caindo 10%, 25 milhões e 100 mil dólares. Ali está errado, não é carne bovina, é carne de frango. É carne de frango, pessoal, se puder já consertar, é carne de frango. E a carne que também ali é carne de boi. Vamos lá. O importante é o seguinte, em função da diferença, é basicamente a questão de volume, né? Você teve uma diferença muito grande de volume entre de 2017 a 2018. Acontece que está havendo uma pequena reação de preço no mercado internacional. Agora, isso não é suficiente para remunerar adequadamente o avicultor. E para finalizar, temos também agora a carne de frango em relação ao preço médio, que também apontou queda em relação a fevereiro do ano passado. E aí sim temos o preço médio da tonelada, fevereiro do ano passado, 1.667 dólares. E agora, fevereiro de 2018, 1.548 dólares, caindo 7,2%. Cai também o preço médio da tonelada? Caiu o preço médio e também devido aos tipos de cortes também, né? Que frango tem muito, você tem frango inteiro, tem cortes de frango, então você tem várias coisas. Quando se muda o mix, não tem exatamente o percentual, mas por exemplo, esse volume que era para a União Europeia gerava um valor maior por tonelada do que o frango inteiro. Então, o que acontece? Você não conseguiu atender a cota que entra com uma tributação reduzida na União Europeia, que era o frango salgado, consequentemente acaba afetando na formação do preço médio. É isso mesmo. Até aproveitando que o senhor está falando sobre esse assunto, pela primeira vez em 8 anos, o Brasil não vai conseguir cumprir essa cota de exportação de carne de frango salgada para a União Europeia, um mercado que oferece rentabilidade maior que a média também que as empresas. Por não cumprir essa cota, os exportadores já perderam uma receita na ordem de 50 milhões de reais. Ele é um produto que tem um valor maior, é um produto já processado, ele entra na União Europeia com menor tributação e com isso consegue melhorar a média, o mix de preço dos produtores. Talvez seja essa a principal razão da queda da tonelada média. E aí, se você for exportar o frango inteiro, você pega um preço bem menor no mercado internacional. Inclusive, nós temos aqui o resultado do primeiro semestre do atual ano cota, iniciado em julho de 2017 para a União Europeia. Eu vou pedir, então, para a produção para a gente poder colocar e poder explicar um pouquinho mais em relação... Aí eu tenho os números do volume e também da receita que apresentaram queda, seu João. E a expectativa é que haja uma melhora de agora em diante?
Olha, o problema todo da União Europeia é o seguinte: você tem que resolver essas questões de questões sanitárias no Brasil. Eles reclamam e reclamam muito. Você tem um lobby muito forte na União Europeia dos produtores, especialmente os franceses, irlandeses, que eles não conseguem competir com o Brasil em condições de custo igual. Mas, então, o que eles fazem? Eles querem tirar essas cotas que tem, que entram com uma tributação menor, e querem que se eleve a tributação para 30%, 40%, 50%. E nesse patamar o Brasil não consegue vender mesmo. Então, você olha... O volume, 150.300 toneladas, uma queda de 24% em relação ao mesmo período da temporada 16-17. É que a temporada passada foi entregue toda a cota, né? Esse ano não foi entregue em parte em função disso, que alguns frigoríficos foram bloqueados, qualquer contêiner que chegava na União Europeia tinha que ser fiscalizado contêiner por contêiner, isso atrasava, encarecia. E, consequentemente, essa diferença é volume, sim. Você vê quase que a mesma valor entre um e outro. Então, é uma pena. Isso aí atrapalha o setor. A avicultura no Brasil, ela movimenta 47 bilhões de reais por ano, de acordo com dados que o Ministério divulgou essa semana. Isso. O valor bruto da produção da pecuária só perde para o bovino, que o bovino dá 71 e o frango dá 47. O frango tem uma importância fundamental, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social. Ele viabilizou milhares de pequenas propriedades rurais brasileiras com galpões. Exato. Então, o produtor colocava o galpão, usava a mão de obra familiar, ele, a esposa, os filhos, e a família tinha uma renda melhor. Podia tinha uma casa melhor, carro, conforto e tal. Coisa que ele não conseguiria fazer com outros produtos, com soja, com milho. E também tem o seguinte, um galpão desses, ele gera por ano 18 a 20 toneladas de cama, de esterco, que fica na cama, né? Então, é um excelente adubo orgânico. Então, normalmente, esse pessoal associa a produção do frango com fruticultura, Exato. Com outras culturas, para poder aproveitar aquele adubo orgânico. E em alguns casos, que ele não tem, como a área é pequena, já está bem corrigida e tal, ele acaba vendendo, sendo uma fonte extra de receita. Então, hoje há uma preocupação em você criar condições para que esse avicultor use da melhor maneira possível, especialmente na questão dos adubos, para que ele possa ter uma outra fonte complementar à produção de frango. Já que a produção de frango não exige 8 horas intensivas de trabalho. Hoje está muito mecanizada, a ração é distribuída mecanizada, a água. É o olho do dono que engorda o rebanho, no caso, os frangos. Então, ele tem que estar lá olhando, mas ele tem tempo disponível para fazer outras coisas e isso que acontece. Tá certo. Informações valiosas nossa manhã de quarta-feira sobre avicultura em destaque para as exportações. Muito obrigada, João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi.